Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Henrique, eu sou estudante da Engenharia Eletrônica da UFPEL e eu estou aqui hoje para resolver o problema prático 8.4 do livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos do Sádico. Esse exercício se encontra na página 288, se eu não me engano. Ele dá esse circuito e diz o seguinte: o circuito da figura 8.12 atingiu o estado estável em t instantaneamente menor que zero. Se o interruptor muda para a posição B, em t igual a zero, calcule a corrente no tempo t para t maior que zero. Ele dá a nossa resposta aqui e dá o circuito. Perfeito. Como a maioria dos exercícios do capítulo 7 e 8, eu não posso falar sobre o 9 porque eu ainda não estudei, a gente tem que calcular a condição inicial do nosso circuito, que se dá em t menor que zero, para depois a gente calcular a nossa condição em t maior que zero para a variável que ele está procurando, que nesse caso é só a variável I de t. Perfeito. A gente sabe que em t menor que zero, a gente tem o circuito da esquerda, com um resistor feio aqui de 10 ohms, a fonte de tensão de 100 volts e um indutor nesse canto aqui. Mas eu não vou colocar o indutor, porque quando o indutor está conectado a uma fonte DC, né, de tensão contínua, ele se comporta como um curto-circuito. Então, vou colocar aqui, indutor curto. Se fosse um capacitor, ele se comportaria como um circuito aberto, e a gente não teria corrente nessa malha, e a gente teria as tensões nos bornes do capacitor, seria a mesma da fonte. Mas não é o caso. Seguindo aqui, a gente vai ter uma corrente I de T. Essa I de T vai ser dada pela lei de Ohm dos capítulos passados. Aí, lei de Ohm, que diz que a tensão dividido pela resistência é igual à corrente. Nesse caso aqui, 100 volts dividido por 10 ohms, que é 10 amperes. Ok. Agora, você vai ter que concordar comigo que quando a gente tem um tempo menor que zero, que é o nosso caso aqui, esse período vai de menos infinito até zero, correto? E que o tempo instantaneamente menor que zero está dentro desse período. Beleza. É verdade, Henrique, é verdade. Mas, tendo lido a teoria desse capítulo e do capítulo passado, você saberia que a corrente no indutor ela não pode variar instantaneamente. Então, no tempo t igual a zero, a corrente nesse tempo t igual a zero no indutor, ela tem que ser necessariamente igual à corrente no tempo t maior que zero. Para t instantaneamente maior que zero, né? Porque para t maior que zero, meu Deus do céu, t maior que zero, eu vou reescrever. Para t
maior que zero, isso aqui vai tender a infinito. Então é diferente para o tempo instantaneamente maior que zero, tá? Que é um tempo curto. Ok, então tu quer me dizer que esse I para t instantaneamente menor que zero vai ser igual à corrente para o tempo zero, que também vai ser igual à corrente para o tempo instantaneamente maior que zero? É. E quanto que vale essa corrente? 10 amperes. Beleza. Mas, como a gente está lidando com circuito de segunda ordem, a gente sabe que não basta uma condição inicial, a gente vai ter a segunda, que se trata de uma derivada. E vai ser a derivada dessa corrente. Tá, mas em que condição a gente acha ela? Quando a gente está tratando de um t instantaneamente maior que zero. Então, vamos lá. Para t instantaneamente maior que zero. Por que esse momento? Porque é justamente quando a chave fecha, né? A chave vai fechar no tempo zero e o tempo instantaneamente maior que zero vai ser esse. Então a gente vai reescrever o circuito. Eu vou reescrever de outra cor. Redesenhar, né? O nosso novo circuitinho aqui. Aqui vai ser a chave fechada no borne B com um capacitor de 1 nanofarad, um resistor de 5 ohms e o nosso indutor de 1 Henry, terminando o circuito. A corrente I de T passando pelo indutor e ok. Então a gente vai querer a derivada da corrente no instante T, no T instantaneamente maior que zero. É isso. E como que a gente vai achar essa derivada? Bom, a gente vai levar em consideração que... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, rapidinho. Voltei. A derivada da corrente no indutor vai partir da seguinte fórmula, tá? A gente sabe que a tensão no indutor é V igual a L vezes DI dt, né? Capítulo passado já. E aqui a gente tem o termo que a gente quer. A gente pode isolar esse termo, então DI, e vamos tratar de um T instantaneamente maior que zero, dt, vai ser igual a tensão no indutor dividido pela indutância. Beleza. Essa tensão vai ser a tensão para um termo instantaneamente maior que zero. Mas quanto vale essa tensão? Essa tensão vai ser a mesma tensão para o T instantaneamente menor que zero, dividido por L. Mas, para T instantaneamente menor que zero, a gente vai ter o circuito fechado acima desse circuito aqui. Vai ser essa tensão aqui, em vermelho. Mas tu concorda comigo que se a gente tem um curto, a tensão é zero, né? Porque esse Brownian está ligado nesse, está no mesmo diferencial, na mesma diferença de potencial. Então, a gente não tem a tensão. Portanto, a derivada da corrente para um tempo instantaneamente maior que zero vai ser igual a zero, né? Porque isso daqui vai ser igual a zero, vai zerar toda a fração,
Então, a gente vai resultar em 0 ampere por segundo, né, se tratando de uma equação com uma diferença de tempo ali embaixo. Essa vai ser a nossa segunda condição inicial, para a gente começar a tratar sobre o nosso t maior que zero. Então, vou escrever aqui, para t maior que zero, a gente vai ter o seguinte circuito. É o mesmo anterior, né? Eu vou reescrever para ficar mais fácil. Com um capacitor de 1 nono farad, uma resistência de 5 ohms e um indutor de 1 Henry. Indutor feio, mas é um indutor. Agora a gente vai procurar a equação de segunda ordem no nosso circuito. E para isso a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, que vai fazer a gente percorrer todo esse circuito aqui, encontrar as tensões nele, igualar a zero, e a gente vai cair numa equação de segunda ordem, tá? Então, vamos lá. Qual é a tensão num resistor? Vai ser a resistência vezes a corrente, mais qual é a tensão, a queda de tensão no capacitor? Vai ser a capacitância vezes a derivada da tensão pelo tempo. E por fim, qual vai ser a queda de tensão no indutor para t maior que zero? Vai ser a indutância vezes a derivada da corrente sobre t. E tudo isso vai ser igual a zero, que é o que diz a lei de Kirchhoff das tensões. Para sair disso daqui, a gente vai só tomar um gole de café aqui rapidinho. Pronto, voltando. A gente vai ver essa equação aqui no formato integral dela. Então, a gente vai ter 5i mais o formato integral qual que é, né? Eu vou colocar uma cor separada aqui. Espero que vocês consigam enxergar. A tensão no capacitor é igual a 1 sobre C, integral da corrente em função do tempo, dt. Então, a gente vai ter 1 sobre C, sabendo que C é 1 sobre 9, né? Então, vai ser o primeiro vezes o segundo invertido, vai vir um 9 aqui para cima. A integral da corrente, I, dt, mais a indutância vezes di dt, igual a zero. Para esse caso aqui, a gente vai diferenciar os dois lados da equação. Então, vou escrever aqui diferenciando para se livrar dessa integral, né? A gente vai ter 5 di dt mais 9i, porque quando a gente aplica a diferenciação numa integral, a gente tem o próprio termo, né? Mais a segunda
a derivada segunda desse termo aqui. Opa, esse aqui é um T. Aí tu me pergunta, cadê o L? O L aqui é 1, né? Aí 1 multiplicando só some. Beleza. Isso tudo igual a zero. Eu gosto sempre de escrever assim, como se eu estivesse explicando para alguém, né? Eu recomendo para os outros fazerem o mesmo. Então aqui a gente vai reorganizar os termos. Vamos colocar o de maior grau para frente. Então a gente vai ter d ao quadrado, a derivada segunda, né? De i mais 5di dt. É um processo chatinho, mas sempre bom fazer, para não se perder. Beleza, a gente tem essa equação aqui. Agora, para achar a equação característica, a gente vai substituir as derivadas, né, por m. Então a gente vai ter m ao quadrado mais 5m mais 9 igual a zero. E aqui é uma equação de segundo grau, que pode ser resolvida por Bhaskara, né? Ao invés de resolver por Bhaskara, eu fiz pela calculadora científica da Casio, que eu acredito que é muito válido o estudante aprender a usar. Tá? A minha calculadora é uma 115 ms SVPAN e ela consegue resolver até equações de terceiro grau. Então eu recomendo vocês acharem a função nela, aprenderem a usar. Na hora da prova vai adiantar muito para vocês. E eu acho as seguintes raízes dessa equação aqui, que vai ser menos 2,5 mais 1,66j, vai cair no número imaginário, tá? Aqui a segunda raiz vai ser menos 2,5 menos esse número imaginário. E agora a gente consegue já colocar isso dentro da equação padrão da corrente para um t maior que zero. Então a gente vai ter e de menos 2,5, né, que é o nosso número real aqui, t, a vezes o cosseno do nosso número imaginário, que vai ser 1,6. Eu coloquei inteiro aqui no meu rascunho, mas eu vou colocar simplificado aqui para poupar espaço. Mais b vezes seno de 1,66. Ok. Agora a gente tem que achar esses números aqui. Para achar eles, a gente vai utilizar as condições iniciais, tá? Que a gente achou na primeira parte da explicação. Então a gente sabe que a corrente num tempo igual a zero é igual a 10 amperes e que a derivada da corrente para t igual a zero é igual a 0 ampere por segundo.
Essas são as condições iniciais que a gente vai utilizar para achar A e B. E fechar nossa equação da corrente. Então, a gente vai aplicar isso aqui, ó, a corrente no instante zero. A gente vai pegar essa mesma fórmula aqui e vai aplicar ela para t igual a zero. Então, a corrente no instante zero é o número de Euler elevado na 2,5 vezes zero. Aí tu já pode observar que qualquer número elevado a zero é 1. Seguindo a equação, a gente tem A vezes o cosseno. Qualquer número vezes zero é zero, então vai ser o cosseno de zero. Mais B vezes o seno. Qualquer número vezes zero é zero, vai ser o seno de zero. Cosseno de zero é 1. E o seno de zero é zero. Portanto, a corrente vai ser, para o instante zero, vai ser 1 vezes A vezes 1 mais zero. Isso é igual a A. Mas, Henrique, tu disse antes que a corrente no instante zero vai ser 10 amperes. Perfeito. Isso também é igual a 10 amperes. Então, A vai ser 10 amperes. Guarda isso no teu caderninho e vamos seguir para B. Como que a gente vai achar B? Um gole d'água aqui rapidinho. Voltando. Agora, para encontrar B, a gente vai derivar a corrente. Vamos derivar a fórmula da corrente que está mais acima. Essa aqui. Então, a gente vai ter a derivada da corrente. Mas por que a gente está derivando, né? Justamente essa corrente? Porque a gente já sabe que para um t igual a zero, a derivada dessa corrente vai ser 0 ampere por segundo. Então a gente já consegue se livrar de um termo da nossa expressão para achar os outros, né? Então a gente vai lá colocar t dt é igual a e na menos 2,5t vezes o A, que aqui nesse caso vai ser 10 ampere, que a gente encontrou aqui, né? Vezes o cosseno de 1,66t mais B vezes seno de 1,66t. E isso tudo vai ter que estar derivado. E como que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aquela fórmula que é o seguinte: a gente tem uma função u e uma função v, a gente vai derivar ela, que é uma multiplicação. Isso vai ser igual a u vezes v derivada mais u derivada vezes v, tá? E a gente vai chamar isso daqui de u,
portanto, e ela está multiplicada com um V. Então, isso aqui vai ser o nosso V. Então, U vezes V, derivada, que nesse caso aqui vai ser U vezes V derivada mais U derivada vezes V. A nossa U quem é? E na menos 2,5t. Vezes, quem é a derivada de V? Vai ser a derivada daquela expressão ali grandinha, tá? Vai ser a derivada do cosseno mais a derivada do seno ali. Então, 10, como é um produto de um número constante, vai continuar. Vai ser 10 vezes a derivada do cosseno é menos seno. Porém, como tem uma função dentro do cosseno e tu está derivando ela, tu vai fazer a derivada dessa função vezes a derivada do cosseno. Qual a derivada de 1,66t em função de t? Vai ser 1,66. Então, eu vou jogar isso lá para frente. Vai virar menos 1,66 seno da própria função. Então, vai ser 1,66t. Mais a derivada do b, o b é constante, então vai seguir aqui, vezes a derivada do seno de 1,66t, que a gente já viu que vai lá para frente, 1,66, cosseno de 1,66t, né? Lembrando que esse cara aqui está multiplicando todos aqui. Perfeito. E essa segunda parte aqui, né? Então, vamos repetir. Repetir não, né? Continuar a questão aqui. A derivada do número de Euler vai ser o próprio número de Euler. Aqui é uma soma. Só que tem um detalhe, tem uma função no expoente desse número de Euler e a gente vai ter que derivar essa função e ela vai passar aqui multiplicando ele. Então vai ser menos, então a gente vai apagar aquele mais ali, vai ser um menos 2,5. E essa exponencial aqui vai seguir aqui em cima. Multiplicado por quem? Por V. E V é 10 cosseno de 1,66 de t mais B seno de 1,66t. Perfeito. Agora a gente vai fazer essas multiplicações que tem aqui. Vamos passar esse 2,5 dividindo, né? E vamos deixar em evidência esse número de Euler aqui, para ficar mais fácil a visualização. A gente também pode, né, a gente poderia, se não tivesse esse B aqui, fazer essas contas aqui, seno menos 1,66 seno e tal. Então, enfim, a gente vai fazer tudo isso aqui agora. Isso tudo vai ser igual a número de Euler elevado na menos 2,5t vezes menos 16,66 multiplicado por 10 seno de 1,66t mais B vezes 1,66 cosseno de 1,66. Aqui eu vou
colocar tudo em evidência. Então vai ser menos 25 cosseno de 1,66 de t mais menos, né? Menos 2,5 b seno de 1,66 t. Ok. Agora, sabendo que isso tudo está igualado à derivada de i em função de t num tempo zero, e isso é igual a zero, a gente vai pegar essa equação aqui toda e substituir o tempo para o tempo t igual a zero. Então a gente vai ter o número de Euler elevado a zero vai dar 1. Então vamos só suprimir ele. Vai ser menos 16,66. Seno de zero é zero. Isso tudo vai ser zero. Mais 1,66b. Cosseno de zero vai ser 1. Menos 25. Cosseno de zero também é 1. Vezes 1. Menos 2,5 vezes seno de zero, que também vai dar zero. Então, vou deixar só zero aqui. Beleza. A gente vai ter, então, que a derivada da corrente no tempo igual a zero vai ser zero, que a gente já sabia. Isso vai ser igual a 1,66b menos 25. Então, a gente vai isolar o b. A gente vai ter que b é igual a 25 sobre 1,66. Isso vai ser igual a 15,1. Agora, com b e com a gente volta para aquela fórmula aqui de cima e substituímos o a por 10 e o b por 15,1 e a gente tem a resposta que ele vai dar aqui no começo da questão. Ó. Tudo bem que eu deixei mais reduzido, né? O 1,66 é porque o 8 ele vai... suprimindo o 8, a gente tem que aumentar o número da frente. Então, esse aqui vai virar um 6. A gente pode ir lá e terminar a questão com I de t vai ser igual ao número de Euler elevado a 2,5t multiplicado por 10 vezes o cosseno de 1,6. Eu vou colocar por extenso agora, como ele colocou na resposta, tá? 1,6583 t mais 15,1 seno de 1,6583 t, vírgula, para t maior que zero. E essa vai ser a corrente que passa pelo indutor num tempo t maior que zero. Fechou, gurizada? Valeu, espero que vocês tenham gostado. Sigam o canal, se inscrevam nele, né? Curtam o vídeo e compartilhem com quem está precisando dessa resolução para seguir os estudos. Valeu? Um forte abraço.